se você pega o discurso de um Ben-Gvir, se você pega o discurso de um Smotrich, se você pega um discurso dos ministros do partido sionista religioso ou do partido Força Judaica, que está no parlamento de Israel e está no governo de Israel, é claro que, como historiador, eu posso dizer que há sim possibilidades concretas de serem comparados esses discursos com discursos nazistas. Porque o nazismo é um fenômeno histórico, o nazismo é um fenômeno meta-histórico. Ele não existiu para nunca mais se repetir. Ele foi derrotado militarmente, mas ele continua existindo como ideia. E o judeu foi vítima do nazismo não porque ele era judeu, porque o nazismo decidiu que ele seria vítima. Ou seja, nada no judeu justifica o preconceito contra ele, principalmente o extermínio contra ele. Da mesma maneira, nada no judeu justifica a ideia de que ele não pode produzir-se nazista. Da mesma maneira que o judeu pode ser vítima disso, por que ele não pode ser algoz ou elemento? Por quê? O que tem de especial o judeu que não pode produzir racismo contra outro grupo? O presidente Lula, o governo Lula, melhor dizendo, se retirou da Aliança Internacional em memória do Holocausto. E isso está gerando uma grande polêmica, em especial na comunidade judaica ou em setores da comunidade judaica que estão criticando ele fortemente. Setores da comunidade judaica mais amplos têm questionado a saída do Brasil da IRA, inclusive setores progressistas da comunidade judaica. E eu acho que isso se deve, talvez, a um erro na forma como isso foi levado, como isso foi constituído. Essa é uma entidade criada com a intenção muito clara de manter a memória do Holocausto viva. Ou seja, produzir uma entidade naquele momento de lembrança do Holocausto, de memória do Holocausto, é produzir uma entidade que combatia o negacionismo histórico, que era muito poderoso naquela época. Apesar da década de 90 ter produzido a criação da IRA, os anos 2000, a segunda década dos anos 2000, produziu a partir da entrada de setores conservadores, de grupos lobistas dos Estados Unidos, grupos que defendiam de maneira concreta não só a existência do Estado de Israel, mas fundamentalmente práticas políticas do governo de Israel, incorporaram na definição de antissemitismo da IRA em 2016 elementos que podem controlar o debate público. O que significa isso? Significa, por exemplo, a acusação de Israel ter políticos que são comparáveis aos nazistas. E é claro que o discurso de Smotrich, ou o discurso de Ben-Gvir, dizendo que não há inocentes em Gaza, se eu quiser, como historiador, comparar com alguma coisa relevante, eu posso comparar isso, sim, com um grupo que produziu a ideia de que não há inocentes nas aldeias judaicas do leste da Europa. Eu seria antissemita? É claro que não. O que a IRA anda produzindo em vários lugares é a perseguição contra intelectuais, inclusive intelectuais judeus. Aqui no Brasil, por exemplo, quem levou adiante o projeto de lei que implementava a IRA foi o ministro Pazuello. Vamos falar sobre o ministro Pazuello? Vamos falar sobre Manaus? Vamos falar sobre o discurso anti-vacina? Quer dizer que, em termos políticos, eu não posso criticá-lo? Eu não posso fazer comparações com momentos da história? Por que não? Agora, veja bem, o antissemitismo é um fenômeno absolutamente perene, é um fenômeno importante, é um fenômeno que tem que ser combatido, onde há antissemitismo, a ameaça de fascismo, onde há antissemitismo, a ameaça à democracia. Eu vou dar um exemplo. Num clube judaico, Bolsonaro, como candidato em 2017, fez um discurso, naquele discurso inteiro de 1 hora naquele clube judaico, aquele discurso absurdo, você se lembra bem. Ele falou algumas coisas. Ele falou, por exemplo, que os quilombolas são animais. Não servem nem para reproduzir. Falou de raças boas e raças ruins. Raças boas e raças ruins. E ainda se deu ao luxo de citar quais eram as raças boas. Ele falou sobre japoneses
italianos e alemães. Ele não teve nem imaginação para propor outras raças. É claro que a gente está falando de um discurso com gramática nazista. Eu não posso acusá-lo disso? Porque seria banalização. Banalização seria não falar sobre nazismo. A sacralização de um fenômeno histórico produz a incapacidade dele ser relevante. Você estuda um fenômeno histórico porque ele não é sacralizado. A história não é sagrada. A história é para ser estudada e comparada. Uma pesquisa que a gente tem feito no Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos tem colocado a importância que a direita vê na utilização da ideia do judeu. Setores da direita, e não estou me referindo aqui a setores judeus da direita, têm utilizado o antissemitismo como uma espécie de racismo contra brancos. Isso é muito perigoso. Como se eu pudesse, em algum sentido, competir. E aqui não é só comparação, é competição. Ah, vocês estão falando de negros, mas tem os judeus que foram perseguidos. É claro que não se deve comparar em termos de competição, preconceitos contra grupos. Mas o que a direita pretendeu nesse momento, e esse é um risco, foi dizer que os brancos podem também ser vítimas de racismo, colocando os judeus como brancos. Agora, você sabe que os judeus, se hoje constituem-se no Brasil como brancos, historicamente, a identidade branca ou a identidade negra é uma identidade posicional. Os judeus foram vistos justamente como não brancos, né? E isso não importa. O que importa é a percepção do algoz e não a identidade da vítima. E a percepção do algoz era uma percepção de que os judeus, naquele momento, eram um grupo tão poderoso que degenerava os outros grupos. O que eu quero dizer? Essa tomada da ira em 2016 tem a ver com dois elementos. O primeiro elemento é a tomada da direita nessa perspectiva de uma gramática racista contra brancos, aquilo que hoje se chama de racismo reverso. E o segundo ponto, uma espécie de vínculo também dessa direita, judaica e não judaica, com a ideia de que criticar Israel, criticar práticas do governo de Israel, criticar de maneira radical, porque a ira faz uma diferença que, ao meu ver, não é suficiente entre crítica de Israel, como qualquer outro país, e críticas específicas sobre Israel. Essas críticas são antissemitismo, mas não são. O que acontece com a ira hoje é que as definições são muito específicas, têm exemplos específicos e produzem, na mão dessa direita, que eu chamaria aqui de direita filosemita, né, definições que podem perseguir intelectuais, inclusive intelectuais judeus. Onde isso está acontecendo, professor? Nos Estados Unidos isso está acontecendo com muita frequência, Na Alemanha isso acontece com muita frequência. Em outros lugares isso acontece menos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma palestra na PUC do Rio de Janeiro. E essa palestra do Rio de Janeiro foi depois do 7 de outubro. E nessa palestra do Rio de Janeiro eu levantei questões fundamentais sobre a importância do fortalecimento que Netanyahu fez ao Hamas. Né? O 7 de outubro, o massacre de 7 de outubro, a matança de 7 de outubro, ela foi produzida depois de anos do Netanyahu dizendo o Hamas é uma possibilidade de manutenção da ordem naquele lugar. Eu fui acusado de antissemita. Inclusive, foi no dia que eu soube da morte de pessoas que eu conhecia em Gaza, uma coisa terrível. Imagina você se a ira já fosse uma referência que justificasse jurisprudência. Eu seria processado por ser antissemita, tendo perdido pessoas nos ataques aos kibbutzim? Eu acho que o governo deve incorporar-se a outras definições de antissemitismo em memória do Holocausto. Eu acho que o governo brasileiro não poderia entrar na ira nesse momento, principalmente por causa do uso político que a extrema-direita faz da questão judaica de Israel. Eu digo, acusar Lula de antissemita por isso é um absurdo. Justificar a existência da ira como referência única do debate do Holocausto é um absurdo, até porque a ira deixou de ser vinculada exclusivamente à memória do Holocausto e é vinculada a Israel e a definições de antissemitismo que são questionáveis. Vamos pensar estrategicamente o que significa acusar um presidente eleito 3 vezes no Brasil de ser antissemita, de uma liderança de um partido que é o maior partido de esquerda da América Latina, o que significa acusá-lo de antissemita. É muito sério, é muito grave.
esse presidente foi o presidente que instituiu o Dia do Holocausto no Brasil. E essa história do Lula ser antissemita é uma história produzida há algum tempo. Eu vou te dar um exemplo. O Lula esteve em Israel, inclusive, junto com o ministro Fernando Haddad. Na época eu era estudante da Universidade Hebraica de Jerusalém e houve uma acusação de que o Lula se negou a ir no Museu do Holocausto. A quem interessa essa narrativa constitutiva de Lula ser antissemita? A quem interessa propor a ideia de que Lula não foi ao Museu do Holocausto, teria se negado ao Museu do Holocausto? Se interessa a pessoas que não querem ver uma liderança como Lula novamente ser presidente da República. E aqui vamos falar a verdade. Lula erra. E erra muito. Quando o Lula fala que nada se compara ao que estava acontecendo em Gaza, quando ele falou sobre isso há coisa de 1 ano e meio atrás, a não ser o que Hitler fez com os judeus, isso é um erro. Primeiro, porque houve outros genocídios desde o Holocausto até hoje em dia. Segundo, porque mesmo que o que acontece em Gaza seja cruel e absolutamente assustador, há que se entender que o Holocausto não pode ser tratado como elemento de comparação. Dores não se comparam. Vítimas não são produzidas para entrar numa espécie de uma máquina de contagem de quem morreu mais ou morreu menos. Mas isso não transforma Lula em antissemita. Isso pode produzir uma crítica ao Lula. Agora, se ele fala sobre isso porque ele é antissemita, não se produz crítica sobre ele. Se produz anulação dele como liderança. Isso interessa a setores que não aceitam tê-lo como presidente da República, não querem que ele volte a ser presidente da República e querem passar uma borracha sobre uma figura que tem importância, como o Lula tem. Porque você pode ser antipetista, petista, votar no Lula, não votar no Lula. Você não pode desconsiderar a importância que Lula tem como liderança internacional e nacional, né? Historiadores importantes falam que Lula é hoje a maior liderança política da história do Brasil. Tratá-lo como antissemita significa tratar a maior liderança política da história do Brasil como alguém que odeia os judeus. A quem isso interessa? Isso interessa a comunidade judaica? Porque, em última instância, quando Lula critica Israel e quando derrapa, quando comete erros, Lula nunca deixou de falar da importância da existência do Estado de Israel, inclusive passando de maneira muito clara a ideia de que o Brasil foi importante nessa criação. Imagine você que há a possibilidade concreta de que Lula seja eleito pela 4ª vez presidente da República. O que significa para a história judaica brasileira ter um presidente eleito 4 vezes, mais qualquer outro presidente, estar no poder tanto tempo e ser antissemita. Mônica, eu tenho estudado o antissemitismo a partir do que eu chamo de gramática antissemita, né? E você inferiu a noção de incomparabilidade, né? Eu acho que o Holocausto deve ser comparado, porque se ele não puder ser comparado, ele não é um tema de estudo. A gente sabe que hoje há um avanço de um tipo específico de antissemitismo que nasce e cresce na esquerda. A percepção, né, de que os judeus são poderosos, ela entra numa espécie de consciência de esquerda. Eu costumo dizer que não há antissemitismo de direita e de esquerda. Não, isso não nasce, talvez, da repetida informação de que a política americana é muito influenciada e financiada por um lobby judaico muito forte. E isso leva os Estados Unidos a apoiarem, sem restrição alguma, Israel. É daí que vem essa impressão? O senhor acha na esquerda? Eu acho que não. Eu acho que é anterior a isso. Eu acho que o antissemitismo de esquerda não é um fenômeno novo, né? Você tem fenômenos de antissemitas de esquerda trotskistas que viraram, inclusive, negacionistas do Holocausto nos anos 80 e 70. Você tem uma esquerda stalinista que virou antissemita ainda nos anos 60, muito antes de Israel virar essa referência. A política dos Estados Unidos é uma política produzida por lobbies, né? Você tem lobbies de tudo, você tem lobbies de armas, lobbies de cigarros, lobbies dos países árabes, do petróleo. A ideia de que o lobby judaico domina os Estados Unidos já é uma ideia antissemita. O que acontece nos últimos anos é que, inclusive a partir dos governos de Netanyahu, e Netanyahu fala sobre isso, é que os seus grandes aliados não são mais os judeus. Mônica, nos Estados Unidos, o nível de apoio que os judeus dão ao Partido Democrata é histórico e perene.
judeus votam mais no Partido Democrata do que qualquer outro grupo nacional e religioso. Eles só perdem para os negros protestantes. Tá. Ou seja, uma média de 80%, 75%, 80% dos judeus votam no Partido Democrata. É claro que a gente não está falando de um lobby de massa judeus para os partidos republicanos. É claro que a gente está falando de outra coisa. E qual é a outra coisa? O sionismo cristão. Qual é a outra coisa? A ideia de Israel ser apoiado por grupos brancos e cristãos. O famoso nacionalismo branco citado por Ronilson Pacheco, com quem eu estou escrevendo um livro agora, que estabelece a ideia de que eles são os aliados de Israel a partir de uma gramática e de uma perspectiva de conversão final dos judeus ao cristianismo. O governo brasileiro é um governo formado por pessoas que vêm das universidades, por pessoas que vêm de sociedade civil, pessoas que vêm de organizações políticas com quem eu sempre tive excelente diálogo. E essas pessoas não mudaram de opinião. Essas pessoas sabem da importância do antissemitismo como fenômeno. Essas pessoas sabem da importância do combate ao antissemitismo como fenômeno. Essas pessoas sabem da importância de entender o Holocausto como uma memória comparável e uma memória que vai evitar que outros genocídios aconteçam ou do reconhecimento de outros genocídios quando estão acontecendo. Sim. Essas pessoas estão no governo. O senhor reconhece Gaza como genocídio? Eu reconheço Gaza como um genocídio em potencial. Ultimamente, eu tenho me apropriado de falas de intelectuais de altíssimo nível, como, por exemplo, Omer Bartov, que disse, sob as suas palavras, eu sou um pesquisador de genocídio, eu reconheço um quando eu vejo. Né? O que está acontecendo em Gaza, a partir da produção de fome, de maneira mais ou menos sistemática, porque não há diferença entre mais ou menos sistemática. A destruição das estruturas de Gaza, a destruição das escolas em Gaza, a mobilidade de um lugar para outra população em Gaza lembram muito estruturas de genocídio. A minha única questão com relação a genocídio é que genocídio é uma definição jurídica, sociológica e política. Né? 3 elementos. Sociologicamente e politicamente, a gente está vendo que os interesses, o vínculo entre o discurso do governo e práticas que acontecem em Gaza são absolutamente elementos constitutivos de genocídio. Juridicamente, eu vou ter que esperar. Agora, se a sua pergunta é a existência de práticas genocidárias no campo, a destruição efetiva de estruturas de Gaza, a ideia de que é preciso destruir Gaza para destruir o Hamas, a mobilidade que se faz de um lugar para o outro de população de Gaza, a gente está falando, como Omer Bartov disse, de alguma coisa que é genocidária. Por que é tão difícil para muitos judeus, e eu digo assim, das mais variadas correntes políticas, aceitar críticas a Israel sem achar que quem critica Israel é antissemita? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de ascensão e espalhamento de uma extrema-direita que se estabelece a partir da falta de empatia como política. Quando o Trump fala dos imigrantes, quando o Bolsonaro falava dos mortos de Covid, quando o Netanyahu fala sobre os palestinos e as crianças de Gaza, ou quando o Netanyahu fala sobre os reféns israelenses que estão em Gaza, né? A falta de empatia política. Né? Como eu não sou de extrema-direita, eu demando das pessoas com quem eu dialogo empatia. Né? E eu quero que se entenda a dificuldade de pessoas que têm vínculos radicais com Israel, como eu, de dizer que Israel está praticando genocídio. Nós vivemos a vida inteira falando sobre nunca mais e a memória do Holocausto. O Holocausto tem uma categoria guarda-chuva que não é a categoria nômica, que é genocídio. Quando a gente fala sobre genocídio, a gente se coloca num lugar fundamentalmente difícil e dolorido. Eu acho, eu sei, eu reconheço que o que acontece em Gaza é genocídio. Isso não significa que isso não me dói. Eu preciso que as pessoas entendam que essa geração dos meus filhos, que tem família em Israel, vão crescer sendo acusados
de ter um país com quem eles têm vínculos profundos que praticou o genocídio. Entender isso é fundamental, inclusive para que esses judeus e judias possam, no tempo que eles têm, porque eles não são tomadores de decisão, os judeus que estão aqui não têm nada a ver com Israel. Os judeus que estão aqui comendo em restaurantes kasher, indo para a sinagoga, indo para a praia, não são israelenses. Compará-los ou acusá-los de serem responsáveis pelo genocídio é antissemitismo, e aqui a ira certa. Essas pessoas precisam ter o tempo para, em algum sentido, entender o que está acontecendo em Gaza. É claro, e Lula falou sobre isso, foi o primeiro a falar sobre isso. Nada justifica o que aconteceu no 7 de outubro. A crueldade dos ataques de Gaza. Mas 2 anos depois, vendo o que Israel fez, nada justifica o tamanho da tragédia que o exército de Israel está produzindo em Gaza. Essa é a primeira questão. Se você começa a negar o genocídio dos outros, o seu genocídio vai ser negado. É por isso que eu acho que é fundamental que essas pessoas entendam, introspectem, que o debate sobre genocídio não é um debate político-ideológico. É um debate sério, sociológico, historiográfico e jurídico. Ou seja, esse debate precisa ser feito. Eu não sei se eles vão entender. A minha função como um professor é fazer esse debate de maneira pública, como eu estou fazendo, mas entender a dificuldade de setores específicos de assumirem que esse é o termo a ser utilizado. Entretanto, tem setores de extrema-direita que justificam o genocídio. O genocídio. A gente viu isso aqui no Brasil. A gente ainda não discutiu a implementação efetiva e mediada pelo governo de garimpos no norte de Roraima que produziam, sim, assassinatos sistemáticos. A gente tem que discutir aqui no Brasil o que significa a polícia entrar com um fuzil nas favelas do Rio de Janeiro e produzir mortes sistemáticas de grupos específicos. Agora, se a gente vai começar a comparar Israel com Ruanda, se a gente vai começar a comparar Israel agora com Sudão do Sul, se a gente vai começar a comparar agora Israel com lugares onde se produz efetivamente genocídio, vamos tratar Israel como eles, em termos de embargo, em termos de reconhecimento de um país que ameaça a segurança de outro povo. Israel não é tratado dessa forma. Então, assim, eu acho genial as pessoas compararem Israel com esses países e dizerem por que a atenção está tão grande para Israel. Mas eu acho genial até o final. Eu prefiro que não se compare. Eu prefiro que se entenda a diferença fundamental de Israel e que se exija de Israel que ele funcione a partir da lógica que o fundou. É possível voltar a funcionar a partir da lógica que o fundou? Eu acho que só é possível. Eu acho que se Israel não funciona a partir, efetivamente, da criação ou de um Estado palestino ao lado de Israel, ou de alguma configuração que permita o retorno de direitos às populações que foram expulsas daquele território, Israel precisa refazer-se a si próprio, sob o risco de deixar de ser legítimo. Israel precisa entender que a criação do Estado palestino ou os resultados políticos que ele produziu precisam ser desfeitos, é fundamental para a sua própria existência. Israel vai perdendo a legitimidade. Em algum momento, o vínculo, olha só que interessante, o vínculo entre o Império da Memória, né, Holocausto e 7 de outubro, garante uma certa gordura de legitimidade, mas ela vai desaparecer com o genocídio. É preciso entender que Israel, para o bem e para o futuro de Israel e da ordem pós-Segunda Guerra Mundial, a gente está vendo que ela está sendo ameaçada agora por uma ordem unilateral de Trump, que coloca Israel no lugar que ele quer, que é o lugar dos evangélicos de direita, dos evangélicos brancos, de uma branquitude, e não dos judeus como povo que tem direito a um território. Essa Israel, ela precisa entender a sua importância para a ordem democrática do pós-guerra. E um país que ocupa territórios produzindo não cidadania nos ocupantes é um país que está sob risco grave de legitimação. Eu conheço muito bem a sociedade israelense, eu conheço muito bem a sociedade israelense judaica e árabe,
Eu frequento há anos tanto o lado palestino quanto o lado de Israel, e frequento também o lado árabe-israelense e o lado judaico-israelense, os palestinos com cidadania de Israel. E eu tenho que te dizer, tal qual eu dizia isso no Brasil, que Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich, Bolsonaro, Pazuello, Flávio Bolsonaro não são a cara do povo que vive nesse e naquele território. A sociedade israelense é complexa, é rica, é cheia de contradições, né? Agora a gente teve a tentativa de expulsão do parlamento de um deputado israelense, né? Ayman Odeh. As manifestações de judeus e palestinos israelenses contra a expulsão é impressionante. Ayman Odeh fala em hebraico sobre isso. É um membro do Partido Comunista de Israel falando sobre a necessidade de 2 estados. Eu acho que essas condições são o que pode derrotar Netanyahu e a extrema-direita em Israel. Eu não sei se eu sou otimista. O que eu sei é que eu vejo condições para que essa derrota aconteça. Agora, Israel, e é desse projeto que você está falando, pode servir para que a gente entenda os riscos de uma extrema-direita empoderada no Brasil. Hoje, entender Israel é entender vários processos da sociedade brasileira. Um deles, a expansão da extrema-direita, porque a expansão de um partido de extrema-direita ou de um partido que era de direita e virou de extrema-direita e a consolidação de uma coalizão em Israel absolutamente de extrema-direita produziu o que a gente está vendo aqui. Se produziu o que a gente está vendo em Israel, pode muito bem a extrema-direita brasileira, a partir dessa mesma configuração, produzir coisas similares aqui. Nesse sentido, da mesma maneira que a gente vai estudar sociedade civil israelense, economia israelense, literatura israelense, fazer comparações com o Brasil, a gente precisa entender a política israelense e compará-la na sua ameaça à democracia à política brasileira.